Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje, sexta-feira, 15 de março. Vamos falar sobre os potes da Copa do Brasil, já estão definidos. Terceira fase vem aí e a gente vai debater aqui qual seria o melhor confronto para o Botafogo e qual seria o pior também, já que são vários cenários que podem acontecer nessa próxima fase. Espero que o Botafogo avance até as últimas fases da Copa do Brasil. Eu queria ver um título, né? Quem sabe de uma Copa seria um título mais possível, mais viável. Já deixa o seu comentário aqui para saber quero saber o que você está esperando dessa Copa do Brasil 2024. Vamos falar sobre John Textor. Ontem eu já repercuti a entrevista, né, a estreia do podcast Botafogo. Falei sobre Botafogo Way, contratações, sobre o perfil de treinador, mas o Textor depois apareceu no Twitter respondendo um jornalista. A gente vai falar um pouco sobre isso e também sobre a postura, ou aliás, a falta de postura do auditor do STJD. Enfim, aí Joaquim já tá nervoso, Joaquim já tá tenso. Antes de dar o bom dia pro Joaquim, vou só pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, é muito importante. Nesse momento faltam 2 inscritos para a gente passar dos 56.600, estamos quase chegando aos 56.600, quase aos 57 mil, daqui a pouco a gente chega nos 60 e aí a gente vai por mais. Se inscreva, notificações e clube de membros. Pronto, zerei tudo que eu precisava falar agora. Joaquim, como é que você tá? Bom dia, Deco, tô bem, e você? Tudo certo? Pronto para mais um debate aqui no setor visitante? Pronto, vamos lá. Vamos lá, então. Vou colocar aqui na tela os potes, né, do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O Botafogo está no pote 1 com Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Bahia, Red Bull, Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Esses são os times do primeiro pote. O Botafogo vai enfrentar um time do segundo pote. Vendo esses escudos aí, Joaquim, qual é aquele time que você acha que o Botafogo teria mais chance? Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Correia, Operário, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga, América de Natal, Amazonas, Souza e Águia de Marabá. Eu tive que fazer uma colinha aqui, tive que ir lá no Fogolnet para ver a lista dos times, porque esse escudo do Águia de Marabá eu não estava ligado, não. Mas deu tempo de enrolar para não ser pego desprevenido. Vamos falar assim, primeiro o mais difícil, aquele que é melhor evitar, Joaquim. Olha, eu acho que não tem nem dúvida, né? A gente, se pegar o Vasco é um rival da mesma cidade e é um clube que, se não é um time maravilhoso, mas tem camisa, tem tradição, é um treinador bom. Então, eu acho que de cara a gente já pode querer, se a gente pudesse pegar uma carta desse baralho e descartar, seria o Vasco. Concordo com você. Apesar de que da última vez que a gente enfrentou o Vasco na Copa do Brasil, o Botafogo passou, mas foi difícil. 1-0, gol do Babi no Newton Santos, foi na pandemia, não tinha torcida, e depois a gente empata em São Januário. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi isso. Tem até a sambadinha do Honda, aquele vídeo que ficou famosíssimo na Botafogo TV, o Honda papá sambando ali com o Canu e o Matheus Babi. Mas se não for o Vasco, vamos lá. Tem times aí que são encardidos, são pedras no sapato do Botafogo. Juventude e Esporte, Goiás. Goiás, Mas assim, Juventude. para mim, o esporte a gente até passou na última Copa do Brasil, que a gente pegou. Ganhamos aqui de 2-1 com um jogador a menos. O Gatito defendeu um pênalti, 2 gols do Guilherme. E lá, se eu não me engano, a gente empatou 1-1 e passamos para a fase seguinte. Mas assim, Juventude e Goiás são times chatos, cara. Que eu acho que assim, que era uma preocupação que a gente tinha do Botafogo antigo e que com o tempo a gente vai passar a não ter mais. Com todo o respeito, vão ser sempre jogos complicados. Mas assim, de ser a pedra no sapato, ser aquele time que a gente não consegue ganhar, será que de repente não vale a pena pegar logo o Juventude e exorcizar esse passado? Então, eu acho que vale, porque todo botafoguense tem o Juventude entalado, até porque esse assunto de escolher confronto me dá até calafrio, porque
Para quem é mais jovem, não acompanhou, não vivenciou 1999, quando a gente jogou a final da Copa do Brasil com o Maracanã abarrotado contra o Juventude, para quem não lembra, a gente eliminou em sequência São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense para pegar na final o Juventude. Quer dizer, depois de eliminar São Paulo, Palmeiras e Atlético Paranaense, a gente consegue perder o título para o Juventude na final. Bem verdade que fomos garfados no jogo de ida no Alfredo Jaconi, com gol anulado do Bebeto. Mas, assim, é uma loucura, né? Coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Eliminar clubes tão pesados, né? Quanto Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense e perder para o Juventude. Mas eu concordo, pega logo o Juventude, dá logo uma pancada no Juventude, exorciza mais um fantasma. A gente exorcizou um de 2023 agora contra o Bragantino, exorciza mais um de 99. A galera do Juventude deve estar rindo aqui da gente. Vem que vocês vão tomar de novo. Tem que rir mesmo, né? Fazer E o Juventude que a gente foi... Aí, se lembra, a gente foi no Alfredo Jaconi em 2005, né? Fomos 2006. Muito bem recebidos pela torcida de 2006. É que eu fui em 2005 também. Eu fui em 2005, 2006 e fui nessa última Copa do Brasil que a gente acabou sendo eliminado ali com um gol no final. O Diego Souza acho que jogou, fez um gol. Agora eu já não me lembro direito, mas foi 2-1. Acho que até o Botafogo fez 1-0. O jogo estava empatado no último minuto, a gente toma um gol. Enfim, memórias que eu prefiro nem ter. Agora, falando em termos de viagem, a galera gosta muito aqui do setor visitante, né, nessa parte aí, né, das viagens que eu faço, os estádios que eu conheço. Porra, eu tenho pavor de estádio repetido, a não ser que seja um estádio tipo do CRB, Rei Pelé. Pô, Maceió, sempre vou querer ir para Maceió. Vitória é um jogo tenso, mas, pô, é Salvador. E aí tem, tipo, o Águia de Marabá, nunca fui. O Souza, na Paraíba, seria muito legal. Ipiranga e Operário, não queria voltar. Já fui, já conheço os dois. Duas experiências um pouco diferentes. Eu gostei mais de Erechim, só que quando eu fui para Ponta Grossa também, estava com a pandemia, tudo fechado. Mas eu tô torcendo, Sampaio Corrêa também, curto. Criciúma não queria que jogasse agora, porque a gente vai pegar no Brasileiro. Eu tô torcendo especificamente pro América de Natal. Poderia torcer pro Amazonas, mas é que eu acabei de ir no jogo do Amazonas e conhecia a Arena da Amazônia. E falta, para eu zerar os estádios da Copa, a Arena das Dunas, onde joga o América de Natal, e a Arena Pernambuco. Se o Sport fosse jogar na Arena Pernambuco, talvez, né, pudesse ser uma viagem legal. Mas é melhor evitar o Sport, time chato, também é um pouco hostil, o Sport é difícil. E, pô, vamos lá. Eu já tô querendo dificuldades na Libertadores. Na Copa do Brasil a gente podia iniciar de um jeito mais fácil. Esses são aí, né, os times que o Botafogo pode enfrentar. Acho que evitar o Vasco, né, pensando ali na facilidade, sem levar em conta a logística, Operário, Brusque, Ipiranga, Águia de Marabá, Souza, acho que são times que, e o América de Natal, acho que são times que a gente passaria com facilidade. Os outros são complicados, mas Sampaio Corrêa também acho que a gente conseguiria passar, ainda mais em 2 jogos, né? Essa próxima fase, 2 jogos, ninguém tem vantagem de empate. Vamos passar para o próximo assunto aqui, deixa eu colocar na tela a resposta aqui do John Tex. O John Tex eu sempre ativo na madrugada no Twitter, e eu acabo me ferrando, porque eu tô ao vivo de madrugada e aparece o John Tex, só que ele postou essa aí 2h50. Saiu uma matéria no Fogão Net, né, do André Lofredo, falando: se o Botafogo toma esse gol que o Bragantino tomou, em lance muito discutível, teremos gritaria com o John Textor. Um lance que, na minha opinião, não foi falta. No Brasil é marcado falta? Mas esse lance, na América do Sul, na Europa, né, em lugares que não existe essa cultura do cai-cai, o juiz não marca falta. Nem na minha pelada com os amigos isso seria falta. Pô, se falta... Aí parou o caceta, pô, segue o jogo, não foi nada. E aí tem o John Textor falou assim: por favor, Lofredo, adoro assistir você, mas seja direto com o público. Nesse momento só estou preocupado com a manipulação de resultados. Você deve saber disso. Por que você está interferindo contra a evolução? As pessoas ouvem você. O que você tem achado, Joaquim, nesses últimos dias, né? O John Textor colocando muito, né, em pauta esse assunto da arbitragem, da manipulação no futebol. E acho que tem algumas pessoas levando para um outro caminho, né, como se fosse apenas uma reclamação
pensando em benefício próprio, mas eu acho que é uma coisa muito maior, né? Está pensando, né, na melhoria do futebol brasileiro, que sofre, todo torcedor de qualquer time reclama de arbitragem, né, Joaquim? É verdade. Só a questão do lance da falta no perdão, no lance do Hugo lá, eu também acho que não foi falta. Mas eu tenho certeza absoluta que se fosse jogo de Campeonato Brasileiro, com árbitro brasileiro, teria anulado o gol, teria dado falta. Mas ainda bem que não era e a gente está classificado. Sobre a questão da repercussão, dessa questão toda do John Textor, dessa denúncia, eu confesso que eu fico meio assustado com o comportamento das pessoas, que reflete, de um modo geral, a nossa sociedade. Porque um cara como o John Textor, depois, um pouquinho mais na frente, a gente vai ter as respostas, se ele tinha realmente provas, se ele não tinha, se as provas eram contundentes ou eram meio moles. Mas isso é uma outra etapa. Hoje, eu acho que qualquer pessoa que gosta de futebol e que quer que as coisas no futebol brasileiro evoluam, tem que dar força pro cara. Tem que denunciar mesmo, tem que falar. Eu falei até com você em off, né? Imagina se você vai numa delegacia fazer uma denúncia de algum crime que você ficou sabendo, ou presenciou, ou teve provas, e aí, ao invés de você ser acolhido, protegido, para isso gerar uma investigação, para punir os possíveis culpados, você é, de certa forma, desqualificado, intimidado. Eu acho inacreditável. E aí a gente vê algumas pessoas na imprensa batendo, e batendo duro no Textor. Essa resposta aí, no caso, foi para o Lofredo, que, apesar de eu não gostar nem um pouco da fala dele, ainda foi mais moderada, ponderada, mas teve um outro jornalista, que eu não vou citar o nome, ele esculhambou o John Textor. Esculhambou. E eu fico me perguntando por quê, com quais interesses, porque eu nunca vi em qualquer área da vida alguém que não tem culpa, alguém que está com a consciência limpa, ficar esperneando. E quando começa essa coisa das pessoas que, né, de alguma forma poderiam ter ligação, esse senhor aí do STJD que falou um monte de bobagem, xingou na internet, eu acho, no mínimo, muito suspeito, porque eu acho que quem está com a consciência limpa não precisa espernear. Que absurdo, somos uma entidade idônea. Essas pataquadas que a gente está acostumado. Normalmente, quem age assim tem culpa no cartório. E assim, eu acho que todo mundo que trabalha com futebol está trabalhando com futebol porque tem uma paixão, né, por um clube. Você se apaixona por um clube quando você é pequeno, você vai começando a gostar de futebol. Então, assim, juiz de futebol tem time, jogador tem time, diretor tem time, jornalista tem time, todo mundo tem time. Aí tem vezes assim, beleza, quando você acho que o jogador de futebol talvez seja o que durante esse período assim acaba perdendo mais essa paixão, porque vai passando de um clube para outro e tal. Mas assim, no caso jornalista, ele continua torcendo para o mesmo time, porque ele não vai trabalhar num clube ou no outro. Não sei que o cara se torne assessor, mas assim, são poucos trabalhos assim desse jeito. E os juízes, né, os auditores também têm um time. Agora, se entra no Instagram do auditor do STJD, como é que é o nome dele? É o Mauro Marcelo de Lima e Silva, né? O cara, assim, não é apenas palmeirense, é como se ele fosse da Mancha Verde. Né? Se o cara é super infelicidade, esse sujeito, né? Porque é inacreditável um cara que é membro do STJD e na internet xingar torcedor, não vou nem usar os termos aí que ele usou. É inacreditável, cara. Não, o Fogão Net ter que censurar a palavra que ele falou. Olha só que o auditor... Meu irmão, eu não fico respondendo os comentários bizarros que a gente lê aqui. Muita gente esculhamba a gente, Joaquim, esculhamba a gente nos comentários, esculhamba quando eu faço live e tal. Eu evito responder. Às vezes, na hora, quando é ao vivo, eu até respondo um ou outro. Mas quando esses comentários que a gente faz os vídeos, pô, a galera esculhambando não fala nada. Olha só o que o cara disse. E aqui, ó, estão os prints, né? Foi uma decisão, ele suspendeu o John Textor e a decisão foi revertida posteriormente pelo Pleno, né? E depois o cara foi uma decisão autocrática, né? Aí ele falou aqui, ó,
O Lucas Marcel falou assim, reverteram sua decisão monocrática, né? Que vexame. Decisão sem competência do STJD. Estudou direitinho mesmo? Direito é fácil porque é só decorar e nem isso o amigo fez. Aí ele vai estudar direito desportivo e aproveite para, enfim. E ele continua respondendo os outros. A decisão não foi monocrática. Se fosse ele, já estava suspenso. A decisão colegiada é que interpretou diferente do que está previsto na lei. Vamos aguardar o processo agora. E aí mandou um outro também chupar a mesma coisa. E aqui continuou batendo boca com vários, respondendo. Eu nunca vi isso, né? E olha que a gente É um escárnio, aqui no né? Brasil, É um aqui no escárnio. Brasil a gente já está acostumado a ver cada absurdo, mas igual essa daí do auditor do STJD, para a gente saber com quem que está lidando também, né? O John Textor. Eu acho que o John Textor sabe com quem está lidando, eu acho que ele sabe muito bem onde ele está se metendo. E eu acho que essa gritaria aí é no mínimo suspeita. Eu acho que uma situação dessa, todo mundo envolvido com o futebol, seja torcedor, jornalista, dirigente de outros clubes, todo mundo tinha que dar força pro John Textor agora. Se ali na frente descobrir que ele só falou bobagem, que não tinha prova nenhuma, aí metam o pau nele e que busquem as soluções cabíveis, as punições cabíveis, que eu espero que não seja para esse lado, né? Mas nesse momento é questão de responsabilidade, de sensatez, você proteger quem está fazendo uma denúncia muito grave. E aí tem um monte de gente querendo desqualificar. É absurdo isso. Perfeito, Joaquim. Matamos os assuntos desta manhã de sexta-feira. A gente volta depois para falar mais sobre Botafogo de Futebol Regatas, por isso ative as notificações do setor visitante para saber quando que vai entrar vídeo, quando que a gente vai entrar na sua casa. Deixa o like se você gostou da resenha, se inscreva. Faltam 2 para a gente chegar aos 56.600. Vamos logo chegar aos 57 mil inscritos. Beleza? Tamo junto. Valeu, Joaquim. Valeu, abraço.